Eu quero falar hoje com vocês aqui, neste final de semana, nesta sexta-feira, a respeito de novidades sobre a possível prisão do ex-presidente Bolsonaro. Quero atualizar vocês com algumas informações e com algumas opiniões minhas a respeito disso, do que pode acontecer. Mas antes disso, eu quero passar dois recadinhos bem rápido. Tá? O primeiro é insistir com vocês no convite para que naveguem ali no meu blog polibiobraga.com.br. Eu passo o dia todo trabalhando, 7 dias por semana. Estou falando aqui na sexta-feira com vocês, mas amanhã, sábado, domingo, eu vou estar trabalhando também. O tempo todo. Buscando informações e também colocando as minhas opiniões a respeito de tudo que acontece de mais importante no Brasil e no Rio Grande do Sul sobre economia e política. Então, polibiobraga.com.br. Me acompanha ali, vocês não vão se arrepender, não. O dia todo passando informações. E a segunda é também fazer o convite aqui para quem não comprou ainda esse meu livro aqui, Cabo de Guerra, 500 páginas ilustradas, inclusive com fotografias, que mostra um cabo de guerra que enfrentou a ex-governadora tucana Ieda Cruz, a única governadora do Rio Grande do Sul, mulher, né? E que enfrentou durante os seus 4 anos de governo aí com o governo do Lula, primeiro governo do Lula. Conta aqui em detalhes, 500 páginas, vale a pena, hein? Dá uma olhadinha, R$ 80, entrega em qualquer lugar do Brasil. Ainda ontem vendi para um leitor meu lá de Roraima, lá no norte do Brasil. R$ 80 é só manda um WhatsApp, eu mesmo atendo, é 999459810. 51, né, o código diário, depois 999459810. Bom, o ex-presidente Bolsonaro, ele reafirmou agora, nesse final de semana aí, em longa entrevista para a CNN Brasil, que não vai sair do Brasil e que se considera um perseguido político por parte da cúpula do Supremo Tribunal Federal e da Procuradoria-Geral da República, que é o braço que o Supremo vem usando aí para perseguir o Bolsonaro, sem considerar, claro, a Polícia Federal aí, mas aí já é uma polícia política que faz o que manda o Supremo ou que faz o que manda a Procuradoria-Geral da República, né? Bom, olha bem o que disse o Bolsonaro. Eu vou transcrever aqui, ipsis literis, o que ele disse, né? Eu vou para a cadeia, eu não vou fugir do Brasil. Ele disse, eu vou para a cadeia se eu for condenado, né? Vai ser evidente que se houver julgamento vai ser condenado. Então eu vou para a cadeia, eu não vou fugir do Brasil. Eu podia ter ficado lá fora quando eu fui para os Estados Unidos, ou quando eu fui para a posse do Milei, eu poderia ter ficado na Argentina, mas voltei sabendo todos os riscos que estou correndo. Bom, o Bolsonaro, evidente, poderia buscar asilo em qualquer embaixada, nem precisa viajar, né? Ele está em Brasília, ele vai lá para uma embaixada e pede asilo político, fica ali, asilado politicamente, né? Não vai ser preso. Bom, ele podia buscar asilo em qualquer embaixada existente em Brasília, de preferência nas embaixadas dos Estados Unidos ou da Argentina, com as quais hoje ele tem maior intimidade, né? O convite feito a Bolsonaro, por exemplo, para a posse do Trump, é uma prova provada de que o Bolsonaro é querido do novo governo dos Estados Unidos e é considerado claramente pelo governo Trump um perseguido político. Claramente. O caso da Argentina é ainda mais favorável a Bolsonaro. Lá já buscaram asilo político pelo menos 300 manifestantes do 8 de janeiro que escaparam assim das garras do Alexandre de Moraes. Ontem, quinta-feira, estou falando com vocês nessa sexta-feira, em Davos, na Suíça, o próprio presidente argentino Javier Milei voltou a afirmar que Bolsonaro é um perseguido político. Esse entendimento já está assim, é global hoje. Acontece que, segundo Bolsonaro disse na sua longa entrevista para a CNN, ele prefere ser preso a buscar asilo. Bom, a ver. Na verdade, Moraes e seus companheiros do Supremo Tribunal Federal já poderiam ter preso Bolsonaro preventivamente. E já basta ver a quantidade de arbitrariedades que eles vêm promovendo, como é o caso da própria prisão preventiva do general Braga Neto, que foi ministro da Defesa, ministro da Casa Civil, candidato a vice-presidente da República nas últimas eleições. Aliás, eu não conheço na história do Brasil nenhum candidato a vice-presidente ou do tamanho político do Braga Neto que tenha sido preso antes disso. É muito atrevimento. Acontece que
Moraes e o seu pessoal lá do Supremo preferem continuar a sua guerra política e judicial de desgaste contra o Bolsonaro. Desgaste político contra o Bolsonaro. Desgaste, inclusive, psíquico do Bolsonaro, físico do Bolsonaro, contando que prosseguiriam impunes indefinidamente, como acontece nesse momento, né? O problema é que o tempo passa, o tempo voa, mas o Bolsonaro continua numa boa, crescendo como bolo bem fermentado. E como bolo, quanto mais Moraes e seus aliados batem no Bolsonaro, mais o bolo cresce. Vocês sabem disso. Agora mesmo estou fazendo um pão aqui com fermento Fleischmann aqui, estou toda hora batendo ali, bato fermento, quanto mais bate, mais cresce, né? Bom, o ministro Alexandre de Moraes, que toca os inquéritos e os processos movidos contra o ex-presidente, ele resiste aos apelos do pessoal ligado a ele, inclusive, para que prenda preventivamente o Bolsonaro. A Globo está toda hora, não vai prender o Bolsonaro. Bom, ele está resistindo, não está prendendo. Né? Por que razão? É a guerra do desgaste. Tudo na expectativa que ele tem, evidentemente, os seus pares aí, de condená-lo em julgamentos que querem iniciar na segunda metade agora deste ano. Preste atenção aí na agenda, hein? Coincidindo com o início da campanha presidencial. Mas acontece que outros atores estão em cena e esperam que não estão sob o controle do eixo do mal. Então, esses atores também estão em cena. E espero que o Congresso, por exemplo, decrete uma anistia geral ampla e restrita antes disso. E a anistia política, se a anistia política não atrapalhar os planos do Moraes e dos seus companheiros do Supremo, mas seus aliados da PGR, do governo federal, nomeado lulopetista, o julgamento e a condenação de Bolsonaro estão a caminho. E ao contrário de Lula, que foi condenado em primeira, segunda e terceira instância, só indo parar na cadeia, Bolsonaro não terá a quem recorrer. É instância única aquilo ali. Fica ali. Julgou, condenou, é cadeia. Não tem recurso. Nem adianta nem reclamar, nem para o Papa. É com isso que conta, por exemplo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o indefectivo Luiz Roberto Barroso, que ontem, quinta-feira, no exterior, nos Estados Unidos, ele disse que só espera a denúncia da Procuradoria-Geral da República, que já tem em mãos um inquérito feito sobre a suposta tentativa de golpe de Estado, para então marcar a data do julgamento e iniciar a condenação de Bolsonaro e de todos os 33 indiciados pela Polícia Federal. Eles estão ali com aquele cronograma, contadinho, né? Para até metade do ano, depois no segundo semestre, quando coincidir já a disputa presidencial ali, começar um julgamento ali, né? Que eles querem fazer, assim, coisa de repercussão internacional, esse julgamento, e condenar o Bolsonaro ali, né? Seus 33 companheiros que estão indiciados aí nesse inquérito de suposta tentativa de golpe de Estado, porque é disso que se trata esse julgamento, esse primeiro julgamento aí. Bom, eu estou achando, inclusive, que tudo isso está muito parecido com aquela histórica reunião entre o treinador Vicente Fiola e os jogadores da seleção brasileira na Copa do Mundo de 58. Quando o Garrincha, irreverente, depois de ouvir de que modo os jogadores derrotariam os adversários, perguntou ao técnico Vicente Fiola: mas escuta, treinador, você já combinou tudo isso com os russos? No caso Moraes e Bolsonaro, é preciso perguntar se Moraes combinou a condenação com os russos, ou seja, com todos nós, brasileiros, mas principalmente com os congressistas. Eu sei que ambos, até agora, estão zumbindo dentro dos seus próprios vesperos e ainda não saíram para a rua. O Nicolas hoje, Ferreira, acha que as vespas têm que começar a sair na rua agora em março. Acho que é um bom cronograma. É isso aí, senhores.